Om Jnanatimirandasya Jnananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Jnana Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanu Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugachara Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismerahasara Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanidhe Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Brindai Tulasi Devi Ai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Paramhamsa Paribrajacharya Ashtottara Satasya Srimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Srila Gurudeva e a todos Shri Rupalo Gauriya Guru Varga, a todos os Tridantis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas e Vaishnavis e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva e todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do livro Segredos do Bhagavatam. Então hoje vamos ler o que Srila Gurudeva vai explicar sobre o Gopi Gita. Após, então, o que ocorreu na primavera, como nós lemos na última aula, agora, então, está chegando a Sharada Ritu, ou seja, o outono. E Krishna, ele decidiu. Bhagavam apita ratri sharadat fula malika viksharam tum manaschakre jogamayam upasrita. Bhagavan Shri Krishna, observando a chegada daquelas noites de outono, perfumadas pelas flores jasmim, desejou desfrutar de passatempos amorosos e, para esta finalidade, ele incumbiu a sua potência Yogamaya. Esse é um verso famoso, tá? Do Srimad Bhagavatam 10.29.1, que é o começo da Rasa Lila. A Rasa Lila acontece nessa lua cheia de outono, que é Sharadiya Rasa. Sharada é o nome do outono, que significa outono, Sharada. E Sharadiya Rasa é a dança da raça outonal. As gopis não têm qualquer desejo, mas Krishna tem desejos. Bhagavam api. Krishna é o próprio Bhagavan. Ele é Atmarama, autossatisfeito. E ele é Aptakama. Aptakama significa que ele não tem qualquer desejo. Basicamente, existe uma diferença sutil entre Atmarama e Aptakama. Atmarama significa aquele que
tem prazer consigo mesmo. E aptakama significa que ele não precisa de nada que venha de fora. Então, aquele que é um aptakama, ele consequentemente é autossatisfeito. Ou seja, ele satisfaz com aquilo que ele já tem, com aquilo que ele já é. Ainda assim, quando ele se lembra das gopis, ele imediatamente se lembra também de Yogamaya. Yogamayam Upashrita. Yogamaya é um poder de Krishna, como eu expliquei acho que há 2 ou 3 aulas atrás. É uma expansão da sua Parashakti, ou seja, a sua potência transcendental. E ela organiza absolutamente tudo nos passatempos. Onde existe Yogamaya, a Mahamaya material não tem qualquer influência. Em Goloka Vrindavana, tudo é administrado e controlado por Yogamaya. E Mahamaya não tem espaço. Mahamaya pertence ao mundo material. Portanto, qualquer alma que esteja servindo Krishna naquela morada, jamais pode se esquecer dele, jamais pode esquecê-lo e de lá cair. Ramtum Manas Chakre. Krishna decidiu imediatamente: eu devo praticar vilasa, ou seja, passatempos, que por ouvirmos falar sobre eles, todos ficarão atraídos e seguirão os princípios de Bhakti Yoga, se libertarão e rapidamente poderão ir para Goloka Vrindavana. Então, uma das razões que Krishna executa passatempos aqui na Terra é que nós podemos ouvir sobre eles e também, e assim, nós podemos nos rapidamente purificar e ir para Goloka Vrindavana. Não existe outro caminho, Gurudeva diz, ou processo tão poderoso quanto esse. Krishna é muito misericordioso e, por sua misericórdia, sem causa ou desmotivada, ele executa esses passatempos. E agora ele cita um verso do Bhagavatam, 10.29.3. Triштva kumudvantam akhanda mandalam ramanabham navakunkumarunam vanam chattat komala ghabiranjitam jagokalambam adrisham manoharam. Krishna viu a lua com seu círculo perfeito, brilhando com um brilho vermelho, assim como um pó de açafrão aplicado recentemente, fresco. Como se ela se assemelhasse à própria face da deusa da fortuna. Ele viu também as flores de lótus, Kumuda, desabrochando em resposta à presença da lua nas florestas que estavam... E a floresta gentilmente foi iluminada por esses raios. Então, o Senhor Supremo começou a tocar docemente a sua flauta, atraindo a mente de todas as gopis que tinham belos olhos. Krishna pegou sua flauta. Já era o começo da noite. A lua estava dourada e cheia. E ela surgia avermelhada do horizonte oriental. Purva Disha, ou seja, a direção do leste, do oriente, é como se fosse a amada da lua, o amado da lua. Então foi através dos raios da lua, que são como mãos, que a lua
ela roubou uma grande quantidade de rosa, de cor rosa, e decorou a sua própria face. Se lembrando disso, Krishna imediatamente colocou a sua flauta nos seus lábios e Jago Kalam tocou numa melodia muito doce. Qual foi essa melodia? Está escrito em Klim, que é o mantra raiz. Cada gopi pensou que Krishna estava chamando por elas, individualmente. Radha, Lalita e as outras pensaram, ele está apenas me chamando e a ninguém mais. Ou seja, quando Krishna ele tocou a sua flauta, o som da flauta, ele chamou pelo nome de cada uma das gopis, em particular, em privado. Onde quer que elas estivessem, esse som viajou até lá e chamou pelo nome delas. Então elas ouviram. Radha ouviu o nome dela ser chamado, Radha, Radhe. Lalita ouviu o seu nome ser chamado, Lalite. Vishaka também ouviu o seu nome, Vishake. Ou seja, venha Radha, venha Lalita, venha Vishaka. E assim foi com 1 bilhão de gopis. A essência do Gopala Mantra é a raiz Klim. Como? Kalam, ou seja, docemente. É a combinação de duas letras sânscritas, Ka e La. E a quarta letra do alfabeto sânscrito é chamada de Vamadrisham. Neste verso, isso significa que as garotas de olhos atraentes, assim como no alfabeto inglês, que Gurudeva diz, né? Começa com A, B, C, D, etc. O alfabeto em sânscrito começa com O, A, E, ou seja, vogais longas e vogais curtas. A quarta letra é o I longo, o I, e é chamado então de Vamadrisham. Então, Ka e La, combinados com I, vão formar Kli. Ok? Quem tem Diksha sabe do que eu estou falando. Né? Quem não tem Diksha, eu não posso explicar muito mais do que isso. Eu não posso falar o mantra, né? O mantra relacionado a isso. Mas ele está explicando como você chega no som da sílaba raiz, né, que a gente fala, né? Mantra, o Bij Mantra, que dá início ao Gopala Mantra. Né? Então, é formado Kalam, que se você coloca um I no meio, vira Kli. E o que é Manoharam? Manohar é Krishna, aquele que atrai a mente. Aquele Krishna, ele emprestou parte da sua qualidade de atração para Chandra. Quem é Chandra? O deus da lua. E assim, Adhistatri Devata, a deidade predominante da mente, é Chandra. Então, aquela lua, agora ela assumiu o formato de Chandra Bindu, ou seja, um ponto. Em sânscrito, este ponto é chamado de Anuswara, ou seja, a palavra Klim. Então está agora completa. Ao ouvir este som, cada gopi pensou que Krishna estava chamando cada uma delas. E, portanto, todas elas vieram. Todas as gopis estavam ali reunidas, como loucas. Se um ladrão rouba todos os objetos dourados de alguém, essa pessoa irá processar este ladrão. Aqui, o som da flauta de Krishna é comparado a um ladrão. Ele entrou no coração das gopis, roubou, né?
e rapidamente retornou até Krishna com o coração de cada uma delas. Todas as gopis seguiram o som e chegaram até Krishna pensando: eu estou sozinha indo me encontrar com Krishna para pegar o meu coração de volta. O verso do Bhagavatam 10.29.4. O anterior foi o ponto 3, agora é o verso seguinte. Nishamya Gitam Tadananga Vardhanam Brajastriya Krishna Grita Manasaha Ajagmur Anonyam Alakshito Dhyama Sajatrakanto Java Lola Kundala. Quando as jovens donzelas de Vrindavana ouviram o som da flauta de Krishna, que despertou sentimentos românticos, suas mentes foram automaticamente cativadas pelo Senhor. Então elas foram para onde o seu amante as esperava, que era desconhecido para todas as demais. E assim, enquanto elas corriam, os seus brincos balançavam para frente e para trás, para frente e para trás. Encantadas e visivelmente loucas, todas as gopis vieram até Krishna e sorriu dizendo: minhas queridas gopis, vocês são devotas da mais alta classe. Eu sei que vocês vieram ver este cenário da floresta de Vrindavana e especialmente vieram para me ver, porque eu sou a suprema personalidade de Deus. Então, porque vocês vieram me ver e vocês viram também esta belíssima Vrindavana, o Jamuna e tudo mais, vocês devem agora retornar para as suas casas. Nenhuma mulher casta deve permanecer sozinha na presença de um homem. Mesmo que o seu marido seja muito feio, inútil, doente, incapaz, pobre, corcunda, manco, ainda assim uma moça casta deve servi-lo. Isso é a cultura védica. Eu sei que todos vocês têm maridos. Então, vocês devem retornar para servi-los. Se vocês não fizerem isso, então vocês estão se desviando do dharma religioso, da nossa cultura védica. E vocês deverão ir para o inferno. Certamente, vocês devem retornar às suas casas agora. Então, assim, Krishna ele deu vários exemplos dos Vedas, explicando e dando motivos para as gopis partirem e retornarem às suas casas. As gopis, então, ficaram pensando se Krishna estava brincando ou se estava falando sério. E uma gopi disse: ó Gurudeva, namaskar para você, ou seja, saudações a você. Você é o nosso Gurudeva, ela está dizendo para Krishna. E eu acho que todos esses ensinamentos muito elevados e instruções que você nos deu devem ser, na verdade, aplicados a você e a ninguém mais, porque você é o nosso verdadeiro Guru. As Escrituras dizem que primeiro você deve adorar o Guru e ninguém mais. Você é o nosso Gurudeva e assim você deve aceitar a nossa adoração. Então, nós poderemos adorar os nossos maridos, Bhagavan Narayana e quem quer que seja. Se você não aceitar a nossa adoração, você estará quebrando com as leis do Dharma. E você será o responsável pela reação. Especialmente porque você já disse, que Yajatha mam prapadyante tam stateva bhajamyaham mama vartamanu vartante manusha partha sarvassaha. Bhagavad Gita 4.11. Então veja como as gopis elas são espertas. Se você for analisar por uma ordem cronológica, essa lila do Bhagavad Gita nem tinha acontecido. Ninguém sonhava que Krishna iria, um dia para Dwarka participar, inclusive, de uma batalha. E lá ele diz esse verso.
para Arjuna. Na medida em que o devoto me adora, eu reciproco com ele proporcionalmente. Só que as gopis elas são, né, muito espertas e elas já vão convencendo ele, você já disse isso. Como que ele já disse isso? O Gita é eterno. Krishna já disse isso várias vezes anterior a essa que ele disse agora nesse passatempo, né? Ou que ele iria dizer no futuro deste passatempo. Então isso significa que eu devo retribuir aqueles que me adoram, que meditam em mim, de acordo com as suas próprias qualidades. Então as gopis disseram, nós estamos te servindo, mas você não está aceitando a nossa adoração. Então você agora é culpado e deve sofrer por isso. E elas disseram muitas coisas para Krishna e ele ficou mudo. Ele não conseguiu dar nenhuma resposta. Então, assim, sabendo que as gopis não voltariam para suas casas, Krishna começa então a dançar a dança da rasa com elas, dançando e cantando. Mais tarde, Krishna desaparece da dança da rasa. Todas as gopis lamentam e choram amargamente. Elas ficaram completamente enlouquecidas. Elas perguntavam para as árvores, para as trepadeiras, para os animais, para o Yamuna, vocês viram Krishna? Vocês viram Krishna? Após isso, eles então, em um estado de insanidade total, as gopis começam a fazer a própria Rasa Lila sem a presença de Krishna. Elas começam a interpretar vários passatempos de Krishna. E algumas faziam o papel de Krishna, enquanto outras faziam o papel das outras gopis. Tá? Então, uma gopi pegou um pano, né, e disse, eu sou Krishna, estou agora erguendo o Govardhana, vejam só o que eu sou capaz de fazer. E uma outra gopi, ela se sentou sobre os seios de uma outra gopi e disse, eu sou Krishna e agora estou matando Putana, vejam só. Então, algumas gopis estavam brincando, tocando flauta e dizendo, quão doce eu posso tocar a minha flauta, vejam. E assim, elas imitavam Krishna dentro de uma loucura completa. E elas então começam a cantar o Gopi Gita. Jayati te dika janamana braja shrayata indira shashvadatrahi daita drishata dikshutavakas tvaidrita savas tvam vichivate. Então esse é o primeiro verso do Gopi Gita, chamado Bhagavatam 10.31.1. As gopis disseram, mais amado, porque o seu nascimento nesta terra de Braja, porque você nasceu, nessa terra de Braja, toda esta área se tornou gloriosa, muito mais do que Vaikunta e os demais planetas. É por essa razão que Lakshmi, a deusa da beleza e da fortuna, eternamente decora este local com sua presença. Ó amado, nesta bem-aventurada terra de Braja, apenas nós não estamos felizes. Nós mantemos as nossas vidas simplesmente por você. E agora, extremamente angustiadas em separação, nós estamos vagando pela floresta à procura de você. Portanto, por favor, apareça diante de nós. E Gurudeva cita outro verso. Tava katamrita
tapta jivana kavibiditam kalmashapaham Shravana Mangalam Srimadhatatam Bhuvi Grinanti Ye Bhurida Janam. Bhagavatam 10.31.9 é o 9º verso do Gopi Gita, que diz o seguinte: conversas nectáreas sobre você são a vida e alma daqueles que estão atormentados pela separação de você, pela sua separação. E grandes personalidades, muito versadas como Brahma, Shiva e os 4 Kumaras, também cantam essas glórias, essas narrativas. Essas narrativas, elas destroem todo o sofrimento dos pecados cometidos. Imediatamente, ao serem ouvidas, elas concedem a mais elevada auspiciosidade, e especialmente a riqueza de prema, ou tesouro de prema. O néctar dos seus passatempos se expandem através daqueles que o glorificam, e, portanto, esses passatempos são verdadeiramente os maiores beneficiários deste mundo. Belíssimo, né? O Gopi Gita. Então, uma Gopi estava cantando Tavakatamritam. Amrita significa o quê? Néctar. Seus passatempos e sua fala são como néctar. Se alguém está se sentindo incomodado por diversos problemas e está queimando o fogo no incêndio florestal desses problemas, e ele sente muita dor por conta deste mundo material, será pacificado ao ouvir o seu Harikatha. Portanto, Krishna Katha é como Amrita, néctar. Tavakatamritam, ou seja, os seus passatempos são como néctar. Ouvir sobre os seus passatempos é como um néctar. E, neste mundo, aqueles que aceitam o Srimad Bhagavatam e distribuem essa mensagem para os outros e descrevem esse tipo de amor e afeição, são certamente os mais caridosos do mundo. Algumas gopis, no entanto, estavam dando um sentido oposto a esta frase Tavakatamritam, ou seja, o seu nome, os seus passatempos, seus ensinamentos, as suas palavras são como veneno. Mritam. Mritam significa veneno. Amritam é o néctar, ou seja, aquilo que é a não morte. Mritam, morte, veneno, e amritam, aquilo que impede a morte, é o néctar. Nós sabemos disso, dizem algumas gopis. No caso, quem diz isso são as gopis do lado de Srimati Radhika, porque elas são sempre no humor contrário. Elas não vão ficar elogiando Krishna assim tão facilmente. Então, procurem entender esses humores. No futuro, quem sabe, eu posso aqui também ler o Gopi Gita de Srila Gurudeva. A gente entra mais a fundo nesse significado duplo, do que umas gopis querem dizer, e as gopis que são no humor de submissão, como Chandravali, e as gopis que são no humor de contrariedade do grupo de Radharani. Então aqui elas dizem, nós éramos felizes em nossos afazeres mundanos, mas agora, depois de ouvir as suas palavras, ficamos loucas. Todos os tipos de problemas surgiram em nossas vidas, e agora nós ficamos vagando pela floresta. Nós não temos mais uma gota de amor e afeto por nossas casas, por nossos maridos, por nossas crianças. Aqueles que pregam as suas glórias e falam o seu Harikatha são, na verdade, inimigos e são como açougueiros.
Por quê? Porque se alguém ouve as suas glórias, irá abandonar a própria casa. O esposo irá abandonar a esposa e vice-versa. Todos ficarão perdidos, como mendigos, como pássaros que não têm uma casa e vivem vagando pela floresta. Eles irão chorar e irão fazer também toda a própria família chorar. Então, jamais ouçam Harikatha. Cuidado! Aqueles que trazem o Srimad Bhagavatam e dizem, eu não vou cobrar nada para recitar o Srimad Bhagavatam. Venham e simplesmente ouçam Krishna Katha. Esses são os mais perigosos. Eles são como açougueiros. Eles irão arruinar o seu afeto pelas coisas mundanas e você jamais poderá ser feliz neste mundo material. Então jamais ouça Krishna Katha. Então, diferentes grupos de gopis atribuíam diferentes significados a essas palavras, embora cantassem a mesma canção. Shukadeva Goswami, ele deu uma ideia disso, mas Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Srila Sanatana Goswami, Srila Jiva Goswami explicaram muitos e outros significados mais profundos do que o de Srila Shukadeva Goswami. Cada gopi, em cada grupo, cantava este verso com significados diferentes. Gurudeva diz, além desses de Radha e de Chandravali, haviam outros, inclusive. Após então as gopis cantarem o Gopi Gita, a canção da separação, Krishna apareceu diante delas. Ele parecia muito belo e sorria, meio que envergonhado. Naquele momento, as gopis, elas perguntaram a ele muitas coisas. Uma gopi colocou então a mão dele sobre o ombro dela. Outra pegou o seu pé e colocou sobre o colo dela. E uma outra gopi pegou uma noz de betel e colocou na boca de Krishna. E uma outra gopi, à distância, começou a olhar para ele com um olhar de soslaio muito poderoso, fulminante. As gopis então perguntaram, que tipo de pessoa é você? Você abandona tudo porque você não tem casa. Nós deixamos os nossos maridos e tudo mais que tínhamos, incluindo a nossa própria vergonha e o nosso próprio dharma, simplesmente para estar com você. Mas você nos deixou. Nós sabemos que há 3 tipos de pessoas. A primeira ama aquele que ama ele. Ou seja, se você me ama, eu também te amo. Isso é um tipo de amor. Sobre a segunda pessoa, mesmo que você não ame aquela pessoa, ainda assim, ela é tão perfeita que ela vai te amar. E a terceira é aquela que, se alguém ama ela ou não, ela não tem amor por ninguém. Então, nós pensamos que você deve ser um desses 3 tipos de pessoas. Qual dos 3 você é? Perguntaram para Krishna. Nós estamos vendo que nós amamos você, mas você não nos ama. E rindo, Krishna respondeu, me ouçam. O amor de alguém que simplesmente ama o outro, se esse amor é recíproco, na verdade esse amor não é um amor puro. É como se fosse um negócio, uma relação de negócios. O amor de tal pessoa... essa pessoa ela ama e quer ser amado em retorno. Isso não é um amor puro e transcendental. Então, portanto, eu não estou nesta categoria. Aqueles que amam apesar de não serem amados são como pais e mães. Alguns filhos, que após a juventude abandonam seus pais.
Apesar disso, os pais ainda mantêm muito amor pelos filhos. As crianças podem fazer muitas vezes algo contra os pais, mas ainda assim, os pais sempre amam seus filhos e não esperam nada em troca. Isso é um pouco melhor do que o primeiro tipo que eu descrevi. Porque existe aí um pouco de amor sincero, mas ainda assim não é um amor de verdade. Então eu também não estou neste grupo. Então, sobre aqueles que não amam ninguém neste mundo, independente se alguém ama ele ou não, existem 4 tipos deste terceiro tipo. Tá? Então, o terceiro tipo se divide em 4 tipos, Krishna está dizendo. O primeiro é Atmarama, o segundo é Aptakama, o terceiro Akritagya e o quarto Gurudrohi. Tentem entender, Gurudeva diz. Aqueles que são Aptakama não precisam de absolutamente nada. Shukadeva Goswami, Sanaka, Sanandana, etc. Por exemplo, não tem nenhum desejo mundano. Eles são autossatisfeitos, eles são Aptakama. Aqueles que são Atmaramas, ou aqueles que se satisfazem, né, plenamente em si mesmos, estão desfrutando a si mesmos. Krishna, ele é satisfeito em todas as maneiras, ele está sempre satisfeito. Ele não precisa de nada de alguém, né, para se satisfazer. O terceiro tipo de amante é Akritagya, ou seja, criaturas ingratas, como animais, por exemplo, alguns tipos de animais. Os pais podem fazer muitas coisas pelos seus filhos, mas os filhos podem ser muito ingratos e podem inclusive abandonar os pais. Então esse é um tipo de amor Akritagya. O Guru Drohi, aqueles que são inimigos ao Guru ou seus superiores, não vai apenas abandoná-los, mas também irá causar muitos problemas para ele, para o Guru. Ele irá pensar, por que eles não morreram ainda? Ele pode inclusive atirar nos próprios pais, pensando que são os seus inimigos. Tais pessoas não entendem a real situação e, portanto, eles são chamados de Guru Drohi. Então agora Krishna continua dizendo, eu não estou dentro de nenhum desses 6 tipos. Eu sou o seu amado e todos vocês são... eu sou o seu amante. Todas vocês são as minhas amadas. Eu desapareci apenas para aumentar o amor de vocês. Por acaso, aqui já não é mais Krishna falando, é Gurudeva. Por acaso, um homem muito pobre pode conseguir uma joia Chintamani, que é a joia que satisfaz qualquer desejo. Mas não está ciente do valor desta joia. E ele talvez possa, inclusive, negligenciá-la. Outra pessoa ciente deste valor pode roubar esta joia deste homem pobre. Enquanto o dono procura por esta pedra, por essa joia, alguém pergunta, pelo que você está procurando? E ele diz, eu estou procurando uma pedra. Ela era muito bonita, mas alguém levou. Essa não era uma pedra comum, esta era Chintamani, e pode satisfazer qualquer desejo. Aí o dono começa a chorar, e ele pensa, perdi algo simplesmente muito valioso. Então Krishna disse, primeiro eu vim até vocês, e depois eu desapareci. Isso foi apenas para aumentar o seu amor. O seu amor. E afeto por mim, para trazê-las mais e mais próximas de mim. Vocês são as minhas amadas, e eu sou o seu amado. Eu não posso recompensá-las por todo o amor que vocês me dão, nem em centenas de vidas,
centenas de milhares de vidas. Aí Gurudeva cita o verso 10.32.22. Napareham niravadya samyujam swasado krityam vibhudayasapiva yama mabhajam durjara geha shrinkala samrishyatadva pratyatu sadhuna. Minhas queridas gopis, Krishna diz, seu encontro comigo é muito inocente e imaculado em todos os respeitos, porque vocês estão desprovidas de uma gota que seja de desejos pela própria felicidade. Vocês estão transbordando de um amor puro e supremo. Embora os limites desse afeto, os limites do afeto por qualquer membro da família seja impossível de ser superado, né? Vocês conseguiram destruir completamente esse afeto pela família. E assim, para me servir com amor, vocês transgrediram as leis da moral deste mundo. Mesmo que eu vivesse tanto quanto os semideuses, eu não seria capaz de, ainda assim, retribuir uma gota do amor, do sacrifício e do serviço de vocês. Todas vocês, por favor, me perdoem, né? Perdoem essa dívida que eu tenho, simplesmente pela sua natureza gentil, mas eu estou para sempre endividado com este prema de vocês. E sempre continuarei a ser. Ou seja, aqui Krishna diz o seguinte, olha, é importante que vocês saibam que todo esse amor que vocês estão me dando, eu não serei capaz de retribuir à mesma altura. Seria impossível para mim retribuir. Então, que a felicidade que vocês sentem em me amar seja a própria recompensa deste amor. Não esperem que eu vá retribuir à altura, porque eu não posso, Krishna diz. Eu não tenho condição. E por que isso acontece? Porque Krishna, ele não é unidirecionado no amor dele. Entendo que Krishna, ele tem que amar todas as entidades vivas. Agora, todas as entidades vivas, eu digo, incluindo todas as gopis, enfim, todo mundo, qualquer alma, qualquer ente consciente, só ama um, que é Krishna, perdão. Mas Krishna não consegue amar apenas um. Apesar de Radha ser a sua preferida, ele não ama só Radha. O amor dele é dividido. Ele tem olhos para outras gopis também. Mas Radha não tem olhos para mais ninguém. Lalita não tem olhos para mais ninguém. Qualquer entidade viva não tem olhos para mais ninguém, só para Krishna. Mas Krishna não é assim, ele não pode ser assim. Então, por isso que ele diz, olha, eu não posso recompensá-las da maneira como vocês estão me servindo, me amando. Então, por favor, não criem expectativa. O que Krishna quer dizer? Não criem expectativas. Então, Krishna abandona a Rasa Lila para justamente provocar nelas o quê? Esse sentimento de que, olha, ele não vai estar o tempo todo à disposição de vocês só porque vocês querem. Só porque vocês têm um amor mais elevado, ele não vai estar aqui. Porque ele, inclusive, deixa Shrimati Radhika muitas vezes e vai se encontrar com outras gopis. E ele, para provar que isso é verdade, ele deixou Vrindavana por mais de 100 anos, sem retornar. Então, Krishna está deixando bem claro, olha, aqui eu sou independente. Agora, vocês são dependentes de mim. Mas eu não sou dependente de ninguém, eu sou totalmente independente. Essa é a minha natureza. As gopis não são sadhakas ou praticantes. Elas são nityasiddhas. Elas são kaya vyuhas, né? Ou seja, expansões da própria Shrimati Radharani. Ainda assim, Krishna saboreia
todas essas relações amorosas com elas. E isso não são coisas comuns, são todas transcendentais. Na verdade, mais do que transcendentais. Essa é a natureza de Krishna e das Gopis. Aqueles que ouvem esses tópicos e sempre se lembram desses passatempos e cantam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, pegando a essência dessas instruções dadas por Chaitanya Mahaprabhu, terão as suas vidas bem-sucedidas. Então, Srila Rupa Goswami escreve no Upadeshamrita número 8, Néctar da Instrução. Tannamarupa charitadi sukirtananu smrityokramena rasana manasi niyoja tishtam brajeta danuragi jananugami kalam naeda kilam iti upadesha saram. Sempre cantando os nomes Hare Krishna, pensando nesses passatempos poderosos de Krishna e vivendo em Vrindavana, sob a orientação de um devoto Rasika e Bhavuka, de alta classe. Tudo poderá ser bem sucedido. Esta é a essência de todas as instruções. Se você vive em Vrindavana, mas simplesmente pensa em problemas e não está sob a orientação de um devoto Rasika, então você com certeza estará fadado a cometer ofensas a Vrindavana Dham e aos Vaishnavas, assim como centenas, milhares de pessoas estão cometendo. Você irá abandonar, você irá perder a sua fé, novamente retornará para a sua vida mundana e se ocupará em atividades ilícitas. Então, para cantar dessa maneira, como Rupa Goswami descreve, é o processo correto. Você deverá entrar neste processo. Muitas vezes, se você não puder viver em Vrindavana, mas pelo menos mentalmente, você deve estar em Vrindavana. No final do passatempo de Vrindavana, de Krishna em Vrindavana, a Krura veio para levá-lo, junto com Baladeva, para Mathura, para salvá-lo, o pai deles, e a sua mãe, Vasudeva e Devaki, das garras de Kamsa. Kamsa havia colocado Vasudeva e Devaki na prisão e estava fazendo-os sofrer demais. Às vezes, ele chutava o peito dos dois, e usava de palavras pesadas contra os dois. Sim, torturavam eles. Por quê? Porque ele queria saber onde Vasudeva havia escondido a criança que nascera. E ele dizia, eu sei que ele nasceu de você, ele no caso Krishna, que ele nasceu de você. E você o enviou para longe. Diga-me onde ele está, do contrário, irei matá-lo. Todos os dias ele vinha e ameaçava da mesma maneira. Ele matou os 6 primeiros filhos de Devaki. O 7º foi transferido para Gokula, para o ventre de Rohini, que é Baladeva. Então foi considerado que Devaki teve um aborto natural, porque não nasceu o filho dela, o 7º não nasceu, mas ela estava grávida. Então contou Baladeva como o 7º. E o 8º foi Krishna, que foi levado sorrateiramente para Gokula, onde ele se fundiu com o Krishna de Vrindavana, que é o Krishna que nasceu de Yashoda. Então, nasceu este Krishna, também de Yashoda, que é o Vrajendranandana Shyamasundar, e nasceu o Krishna de Vrindavana, de Mathura. Então, quando Vasudeva Maharaj levou o Krishna de Mathura para Vrindavana, lá ele encontrou no quarto de Yashoda 2 gêmeos, um menino e uma menina. O menino era Krishna e a menina era Yogamaya. Ele deixa o bebê Krishna, que automaticamente se funde no outro bebê Krishna, e ele leva consigo a bebezinha
Yogamaya. Então, quando ele volta para a cela e Kamsa vê que é uma menina, Vasudeva usa do argumento de que a profecia dizia que era um menino, o 8º filho, que iria matá-lo, então, portanto, havia algo de errado, e que, por favor, deixasse ela viva. Afinal, ele já havia matado todos os filhos de Devaki. Mas Kamsa, muito cruel, ele pega a bebê dos braços de Devaki e puxa sua espada para matá-la, só que ela escapa e ela voa. Né? Ela voa, ela sobe no ar e manifesta uma forma de Durga. E chuta na cabeça de Kamsa e diz: seu tolo, aquele que vai te matar já está a salvos em outro local. E aí ela desaparece. Tá? Então Kamsa sabia, porque a profecia era essa. Então ele entendeu que Vasudeva fez alguma tramóia para estar com uma menina ali, sendo que ele deveria estar com um menino. Tá? Então, assim, Kamsa, ele pensou, nós enviamos vários demônios para matar Krishna em Gokula, mas todos foram mortos. Nunca voltaram para contar uma história. Né? Então eu não posso matar Krishna lá em Vrindavana. Eu devo trazê-lo para Mathura. Então vamos adorar o Senhor Shiva e vamos fazer um Dhanuryagya, ou seja, uma competição de arco e flecha, né? De artilharia, de arco e flecha. E vamos organizar também uma grande luta livre, uma arena de luta. E todos os meus súditos virão de diferentes partes do país para ver este grande festival. Akrura então foi enviado de Mathura para Vrindavana e deveria trazer Krishna e Baladeva, porque Kamsa queria matá-lo. Ok? Então a gente vai encerrar aqui. Aqui termina o capítulo 4 e amanhã a gente continua no capítulo 5, que é quando Krishna parte de Vrindavana. E vamos ouvir mais segredos do Bhagavatam de Srila Gurudeva. Ok? Todos tenham um excelente dia. Hare Krishna. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindubheva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.